Eu quero apresentar planos para o futuro, mas eu quero apresentar um diagnóstico do presente. Eu estava discutindo... Teve uma boa discussão minha com o senhor deputado federal Ken Katsumoto Kataguiri, conhecido nos corredores do MBL como o melhor deputado do Brasil, ou o jogador de Dota mais fedido do Brasil, ou o morador do quarto mais porco do Brasil, sobre a situação fiscal do Brasil e assim, o futuro do Brasil. Se nós não alterarmos ele, e a missão surge para isso, o futuro do Brasil é bastante complicado. Este documento, tá, é um documento do Marcos Lisboa, que eu volto a falar, é um economista liberal brilhante, e ele divulgou, e eu queria... Digite 1, vocês querem ver isso, que isso aqui é números para vocês estarem... Uau, tá? Vamos lá. O documento chama Brasil, Reformas Econômicas e Desafios Fiscais, né? Vamos lá. Primeira coisa, né? Crescimento GDP per employed person. Basicamente é o PIB por pessoa empregada. Achei interessante o critério utilizado aí, tá? O primeiro, nos últimos 20 anos. O que está em preto, que está lá em primeiro lugar, é o PIB dos países emergentes por pessoa empregada, que cresceu 127%, riso. Em segundo lugar, Estados Unidos da América, vulgo maior país do mundo, eles continuam crescendo. Tá? 48%. Aí vem a OCDE, em terceiro, com 35%, que são países já desenvolvidos, ou seja, a média deles ela cai bastante porque ela já conta países europeus, países que têm um crescimento lento. Em quarto lugar veio o Brasil com 18,6%, Riso. E com uma tendência de queda. Ou seja, o Brasil cresceu muito menos, não só que a média do OCDE, que os Estados Unidos, mas muito menos do que os países emergentes que concorrem com a gente. LAC eu não sei o que usa como LAC ali, tá? Não, o Brasil cresceu metade da OCDE e quase um terço dos Estados Unidos. Dá pra chamar o Brasil de emergente nesse caso? Não, o Brasil ele apresenta um crescimento econômico de país desenvolvido, sendo que ele é pobre. Esse é o nosso cenário. A gente é pobre, mas nossos números de crescimento são europeus. Né? Chique, hein? Vamos lá. Fator total de produtividade, se alguém... aí tem a fonte, né, o The Conference Board. Talvez seja produtividade. O que acontece? Com produtividade crescente e bombando é o marrom e o azul claro. Ou seja, os países do leste asiático, Coreia do Sul e China. Veja como Coreia do Sul e China tem a produtividade deles em ascensão. Ali subindo bastante, tá? Temos a Índia. O Brasil aparece... É o Brasil ali, com azul escuro? O Brasil aparece ali em tendência de queda. E embaixo temos, disputando ali com uma produtividade baixa, ou esse fator de produtividade, Chile e México. Para entender assim, a Ásia desgarrou total da gente, tá? A Ásia foi que foi-se embora. Aí diz que tem umas exceções no Brasil. Olha a exceção. Lembra que eu falei do Matopiba? Veja os setores da economia brasileira, veja o que está indo. Tem um setor que está, a produtividade, vamos dizer, por pessoa empregada no agro brasileiro está estourando. Ou seja, há um setor que a produtividade está explodindo e é o setor que paga as contas, tá? Então o que está em azul é o seguinte, o Alexandre Gurtati disse lá que quer dizer linha de controle anual. Tá, é o controle. Vejam o agro. O agro brasileiro funciona. Isso é pra gente não ser, essa é a primeira, vamos dizer, white pill, tá? Certos setores brasileiros funcionam e são altamente competitivos e conseguem ter níveis de aumento de produtividade a lá país bombante em desenvolvimento. O agro brasileiro, o que o agro brasileiro faz é assustador. E aí eu quero, por isso que quando a gente defende o agro, você fala, mas por que defende? Porque é a única coisa que funciona. Eu quero palmas pro agro brasileiro aqui no chat, tá? Vejam isso, cara. Por isso que vocês têm que defender o agro brasileiro. Por isso que aquele... Eu ia chamar ele de afeminado, mas eu não tenho nada contra pessoas afeminadas. Mas aquele Zé Bunda, aquele cuck do Macron tem que ser combatido. Aquele sujeito é um sujeito vil, né? Então tem que defender o agro brasileiro. E esses números são assustadores. E aí você vai pra indústria e serviço. Olha lá embaixo como é que tem indústria e serviço. Por isso que eu falo, volta pro gráfico anterior. Quando a gente fala, por exemplo, que tem uma Embrapa
O Brasil teve a atuação do Estado para formar a Embrapa, frente pioneira, crédito subsidiado. Faz sentido, meus amigos, vocês estão assistindo, ter crédito subsidiado, ter tido frente pioneira, ter a Embrapa, ter a Exalc, ter a faculdade lá em Viçosa, ter os cursos ligados à agricultura. Faz ou não faz? Faz sentido ter o Estado brasileiro investido nisso, senhor Rafael Almeida Rizzo? Sim! Faz, entendeu? Então, esse é o momento que você é liberal, você pode falar, pô, faz sentido. O Estado atuou, especialmente ali, vamos ser justos, no período da ditadura militar. E, cara, deu bom. Logicamente que, assim, o principal mérito são desses agricultores, em geral, pessoas do sul do Brasil, que fizeram uma diáspora. Eles são, em geral, imigrantes italianos e alemães. Você vai pegar um padrão. Imigrantes italianos e alemães que foram pro sul do Brasil. Esses caras depois fizeram uma diáspora pro centro-oeste. Muitos foram pra Rondônia. Essa diáspora, eles foram comprando terras que eram baratas, que não tinham nada, crime, era terra de ninguém. Se estabeleceram, começaram pobrinho, cavando com a própria mão ali, e hoje são multimilionários. Ora, estas pessoas são heróis nacionais. Não há um filme que retrate essas pessoas. Filme pra ficar falando de família comunista lá da época da ditadura é um monte, né? Ai, meu Deus, que lindo! Ai, meu Deus! Um filme pra retratar a história de um agricultor que saiu lá do sul e participou dessa colonização, não tem. Isso não tem, né? Ou a história de um agrônomo que estudou em Viçosa, tal. Eu tenho parente, tá? Eu falo, minha prima às vezes assiste, não vou citar, mas o pai dela foi reitor da faculdade lá em Viçosa, nos anos 80. Ela trabalha com café e, inclusive, enfim, uma das melhores produtoras de café do Brasil, né? O marido dela também é produtor de café, sujeito brilhante, e são, vamos dizer, o ramo mais legal da nossa família em termos de produtos legais de fazer, sucesso. Eu tenho muito orgulho de ser parente deles. Eles assistem minha live, o que me deixa ainda mais orgulhoso. E eles, inclusive, me dão muito bronca quando eu falo palavrão. Eu falo, para de falar palavrão na live. Mas eles são a demonstração disso. Esse tipo de história as pessoas têm que saber. Isso é a história do Brasil que deu certo. É uma história do Brasil que precisa ser louvado. Não, se bem que a gente só fala de traficante, tem que falar de traficante, a Patricinha que namorou o traficante. Ai, meu Deus, esse Rio de Janeiro morre asfalto. Liga o ar-condicionado, né? Sempre aquelas coisas, ou o revolucionário comunista nos anos 60, ouvindo Caetano, bam, 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 bam. A gente tem que... O agro é o agro. Né? Vamos lá, próximo gráfico. However, there are some... vai lá. Olha só a balança comercial por setor. Veja a agricultura. A agricultura superavitária pra caramba em primeiro. Em segundo lugar, a mineração e óleo, tá? Ou seja, a indústria petroleira. Outra coisa que teve papel do Estado aí, mas aí o papel do Estado tem que ser bastante minorado aí, porque tem muita cagada que o Estado brasileiro fez. E a indústria hoje, ela é completamente deficitária no Brasil. Completamente deficitária. Pode ser. Aí cita alguns exemplos que são exceções, por exemplo, realmente o Porto Digital em Recife é uma coisa que o Kim conheceu e está funcionando legal. Você já tem, faturamento na casa de 830 milhões de dólares ano, 17 mil pessoas empregadas na área de tecnologia na região de Recife, tá? Parabéns. Eu sempre falei, a classe média de Recife é muito especial. Isso nos dá, esperança. Tá aí, alta tecnologia, Nordeste. Vocês entendem, sim? São certas coisas que a gente lê nos relatórios. Eles falam, tem muita coisa ruim? Tem. Mas o Brasil tem salvação. A saída do Brasil tá no Brasil. Não tá fora disso. Não desistam do Brasil. Liga o ar, gente. Tá calor aqui, tá? Ali também fala, no sul, estados do sul também estão desenvolvendo bastante inovação, hubs de inovação. O Parque Sapiens em Santa Catarina tem mais de 100 companhias e o Rio Grande do Sul tem o Tecnopuc, que é um ecossistema ali. Ou seja, isso está acontecendo. Realmente, Santa Catarina tem um baita de um parque tecnológico. Se eu não me engano, é de Santa Catarina, a TOTUS. Me corrijam aí, a TOTUS é de Santa Catarina. Aí ele vai estar falando do sistema de Pix, tá elogiando o Drex, aí eu vou discordar, mas enfim. Vamos lá. Nós reduzimos a pobreza durante uma década e meia até essa grande recessão, tá? E aí ele avisa, né? Outros países fizeram mais. Esse é um ponto, tá? Veja só, desde 1996, veja como a pobreza no mundo
despencou. E a no Brasil e a na América Latina e Caribe, ela caiu. Dá pra falar que ela caiu. No resto do mundo, especialmente a Ásia, despenca. A África também tá passando por isso agora. O pessoal falou que a TOTUS é de São Paulo. Tem certeza que a TOTUS não nasceu no Sul? Hoje ela deve estar em São Paulo, mas tem certeza? Eu não quero ser injusto. Vai lá, próximo. Ó. Aí, assim, ó, o Brasil tem uma alta volatilidade de crescimento no PIB. O que acontece? Tá vendo que nesse gráfico tem várias barras viradas para baixo? O que quer dizer essas barras viradas para baixo? Anos de recessão. O Brasil teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 anos de recessão nos últimos 45 anos. Tá? É um número muito alto quando comparado com outros. Vamos lá. Olha aí, ó. Aqui tá falando que é 14, né? 14 anos negativos. Países com alta renda foram 3, média 3, baixa renda 14. Ou seja, o Brasil ele se comporta nessa questão de PIB negativo como um país de baixa renda. Isso é complicado. Vamos lá. Aí vai explicar a alta volatilidade de crescimento do PIB. Aí vai explicando as razões disso, né? Vai, desce. Aí vai falando, olha só que interessante, né? Imbalances. Eu posso falar que o imbalance é um desbalanço, né, microeconômico? Olha só. Infraestrutura de baixa qualidade, especialmente portos, estradas e logística. Verdade, isso encarece muito a gente para exportar. Um sistema de taxação complexo que resulta uma alocação estúpida de ativos que deve ser resolvido com a reforma de 2023. Já não sei se eu concordo com isso, né, Marcos Lisboa? É uma regulação excessiva e, vamos dizer, insegurança jurídica, além de outros problemas no ecossistema para fazer negócio, no ambiente de negócios, nos guiaram para, vamos dizer, baixos níveis de investimento público e privado, aí baixa competitividade na economia e baixa inovação. Esses são os problemas microeconômicos nossos que nunca são endereçados. E essa reforma de competitividade para atuar nisso, em geral, é uma reforma liberal. São reformas liberais, desculpa. Vamos lá. Consequências para os negócios. Aí, vamos lá. Basicamente você tem que ter um tipo, vamos dizer, um sistema jurídico no país, para você tenha previsibilidade, mas nós não temos, assim, ó, business, ó, os negócios eles são orientados para esse ambiente, mas eles não estão preparados para alta volatilidade e incerteza. Precisa de análise de risco, teste de estresse, blá, 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 blá. Missões difíceis, não perder bons momentos inesperados, aí vai indo. Aí é uma parte mais, talvez, preditiva e com recomendações. Vamos lá. Aí vai explicando como políticas ruins afetam a produtividade e o crescimento em lugares pobres. E esse é o problema. O Brasil, ele padece o tempo todo de problemas de países pobres. Aí vai indo. Aí vai indo. Assim, aí só dá uma passada, vamos ver se tem um... Isso aqui é... Vamos lá, ó. Políticas públicas, vamos dizer, administração ineficiente de políticas públicas resulta em serviços públicos caros e de baixa qualidade. E aqui a gente tem algo que é um gráfico que assim, ensina muito sobre o nosso problema. Relação entre a performance em matemática no PISA e os gastos por estudante. Então você pega, por exemplo, o gasto por estudante no Brasil, ele está ali pintando ali na casa dos 4 mil, né? Só que a gente gasta por estudante mais do que o México, que está ali, e o México tem um desempenho bem superior ao Brasil. O Chile gasta um pouco mais por estudante, como você pode ver, e já tem um desempenho também bastante superior ao do Brasil. Tá? Então, nosso investimento por estudante, como você pode ver, não é exatamente os mais altos. Isso está em dólar, né? Isso também é especialmente agravado pelo real, mas ele não é eficiente. A gente gasta e países que gastam até menos têm resultados melhores. Ele fala das reformas que foram aprovadas, tal.
Enfim, aí, cara, eu já... Isso aí a gente passa pra depois. Eu posso até jogar esse... Vamos jogar lá no Telegram do Valete Plus? A gente vai jogar esse material no Valete Plus pra vocês. Mas isso aqui é pra vocês verem o seguinte, cara. Que os nossos problemas são gravíssimos. Nós temos um problema de competitividade gravíssimo. O Estado brasileiro realmente é parte fundamental do problema. Mas, mesmo nesse deserto todo chamado Brasil, há esperança. Quando você vê esse polo tecnológico em Recife, quando você vê o avanço do agro organizado, quando você vê o tamanho da competitividade do agro brasileiro e os números apresentados para a agricultura brasileira, né, esses números de aumento de produtividade, eles são números assustadores, eles são números de aumento de produtividade setorial altos, são números asiáticos que a agricultura brasileira apresenta, tá? Pra gente entender o nível de competitividade. São coisas pra você não coringar, não coringue. Nunca coringue. Não coringue, porque assim... Esse é teu país. E há como se fosse, eu não vou aqui atribuir como que há um projeto de tornar o Brasil sempre tosco e pobre, mas o arranjo político nosso é feito de tal modo que não há como sair desse desajuste de pobreza. E pra gente acertar, e pra gente tirar o Brasil desse desajuste, nós precisamos ter o diagnóstico certo. Ou seja, se você tem uma doença no corpo, você só vai aplicar o remédio certo a partir do diagnóstico certo. Quando a gente veio a público, o Arthur também falou no debate com o Superman, que o maior problema do Brasil é quem, Riso? Quem é o maior inimigo? Centrão. É porque ele tá começando a ajustar, e eu acho que uma coisa que a gente quer fazer com vocês, a gente ajustar o foco. E o foco nosso precisa ser ajustado para o grande problema que é este patrimonialismo que nos administra e o sistema de incentivos disso. Tá? Um exemplo que eu gosto de dar, eu vi essa discussão num grupo agora e eu vou ecoar, porque eu já falei isso também, eu não tenho problema em falar. Até que ponto a democracia vem sendo boa para os estados e municípios pobres do Brasil? Mandei a braba. Até que ponto a democracia vem sendo boa? O sistema de administração municipal, cujos incentivos são a obtenção de votos para a próxima eleição e a formação de grupos políticos que façam a captação desses mesmos votos em vários municípios para eleger um deputado federal que vai jogar dinheiro na conta do partido, esse sistema todo de incentivo é um sistema que vem matando as cidades no Brasil. As cidades pequenas, elas são completamente corruptas e mal administradas, e o sistema de incentivo é para manter essas oligarquias que administram elas. Ora, quando você entende o sistema de incentivo e quando você olha no macro, você fala... Caramba, calma, este é o grande problema. Eu ouso dizer, este problema é muito maior, por exemplo, do que as facções criminosas. Elas são um problema, mas a facção criminosa, eu ouso dizer que ela é uma consequência da pobreza. O que eu quero dizer é, um bairro rico não é administrado pelo tráfico, sacou? Uma cidade, se ela inteira tem um IDH alto e ela tem um IDH bem distribuído em todos os bairros, ela muito dificilmente ela vai ter um chefe do tráfico tocando ela. Você tem uma correlação entre milícia, tráfico, com IDH, inclusive o nosso estudo que nós fizemos isso, que está lá no Valete Plus, ele demonstra isso. E nos interiores, você tem a correlação centrão com isso. Então, assim, você tem a correlação centrão, você tem a correlação tráfico, e quanto mais classe média você gera, menos locais ocupados pelo tráfico, e menos político do centrão roubando você tem. Só que você não consegue sair desse circuito porque o político do centrão ele administra o dinheiro público e as políticas públicas, a execução das políticas públicas, de maneira tosca porque ele não tem incentivo nenhum para isso. Então, quebrar esse ciclo é o lance do Brasil. E eu não sei, eu quero quebrar dentro, tá, de um regime que seja, vamos dizer, extensivamente democrático, ou seja, a democracia é extensa, ela se estende até a administração do município. Mas eu entendo quem diga que certos estados e municípios deveriam ser territórios. No que eu pergunto pra vocês. Digite 1 se você concorda, digite 2 se não concorda. Você acha que um município como aqueles que eu fiquei falando, você lembra lá, aquele de Alagoas, que eu fiquei zoando? Porto Calvo. Ou estados como Maranhão, deveriam ter eleições ou serem territórios? Territórios administrados, um sujeito é colocado lá pra entregar um determinado número de IDH. Porque às vezes, cara, como o regime democrático nesses municípios e estados é disfuncional, às vezes a única maneira de quebrar é isso. Porque são lugares assim, eles só dão despesa pra União e eles estão pegando e estão sugando os estados que trabalham e produzem mais e dando dinheiro pra elites políticas corruptas. É isso, o dinheiro vai pra uma elite política corrupta, você dá uma bolsa lá pra sustentar a base da população, toca o resto com uma aposentadoria e... Não tem esgoto, não tem água, educação é uma desgraça. Então digite 1 se você concorda com isso, digite 2 se não. Eu tendo a achar que dá pra fazer tudo
assim, com um regime democrático, assim, com prefeitos, vereadores e tal. Acho que dá. Se você mudar o sistema de incentivos, se nós alterarmos o sistema de incentivos para que o patrimonialista, vamos dizer, procure seus desejos personalistas de outro modo, eu acho que você consegue ter esse tipo de avanço, sim. Mas talvez, cara, às vezes certas coisas, sim, transformem em território. Tá? E às vezes é o caminho. Mas, no meio de coringada, você olhar, tá, que nós temos alguns elementos muito interessantes, investimentos em setores de tecnologia, alguns setores muito legais andando. De fato, porque é muito estranho a gente ter Embraer, empresas desenvolvendo games, startups de diversas áreas. Você ter startups no setor, por exemplo, financeiro que funcionam legal. Você tem polos de tecnologia, citaram lá no Santa Catarina, Recife. Isso são coisas alvissareiras. O agro chegando ali na borda do polígono da seca. E aliás, eu até queria fazer uma live, eu quero falar com o Chico Graziano sobre, por exemplo, o avanço do agro organizado para dentro do polígono da seca. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se o agro avança lá para dentro do polígono da seca, acabou. Não que acabou, né? Acabou assim. O resultado político, econômico e social para o Brasil, ele é monumental. Opa, quase que eu quebro as coisas aqui.